Saudações, conspiradores! Hoje é sábado, dia da coluna Astrologia e Transformação, a cargo do professor Marcos Kuznick, o nosso astrólogo profissional aqui do canal Realidade Fantástica, que inclusive agora está exatamente no meio de um curso de formação básica em astrologia. O curso está fantástico, mas virão outros, se você não conseguiu se inscrever. E nessa série privilegiada, o professor Marcos está analisando o mapa de várias personalidades eminentes aí, né, o mapa astrológico, compartilhando com vocês um pouquinho aí das balizas da astrologia. Antes da gente passar a palavra para ele, né, vou pedir para você se inscrever, deixar o like, acionar o sininho e escreve aí, dê sua sugestão de que personalidade você gostaria que o mapa astrológico fosse analisado. Isso é importantíssimo, nos ajuda muito aqui no canal quando você faz essas medidas aí de localização. Tudo bem com você, Marcos? Tudo bem, Jamil? Saudações a todos, né? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa coluna sobre astrologia aqui do canal Realidade Fantástica. E nós começamos, né, praticamente essa coluna fazendo análise do mapa astrológico de algumas pessoas conhecidas, do mundo científico, do mundo acadêmico e também ligados à história do esoterismo e do ocultismo. Então, o interessante, Jamil, que analisando os mapas astrológicos dessas pessoas eminentes, é alguma coisa bastante didática, porque a gente consegue observar efetivamente no mapa dessas pessoas algumas das suas tendências, algumas das suas, enfim, das suas missões de vida, né? E não vai ser diferente com o personagem do qual nós vamos falar hoje, que é talvez dos ocultistas mais importantes do fim do século XIX, do começo do século XX, que é o Papis, né? O Gerard Anaclet Vincent Ancose, mais conhecido como Papis, que teve seu auge, né, da sua atuação no que a gente chama da Belle Époque, do esoterismo, né, principalmente na França, no final do século XIX, né, Jamil? Sem dúvida, Marquinhos, é muito difícil, é muito raro que a pessoa comece a estudar esoterismo e não tope com o nome do Papis, né? Pelo labor dele, né? Também construiu organizações, né? Ele está na gênese da Ordem Martinista, na gênese da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, era afiliado a uma série de escolas iniciáticas e meio que orquestrou todo um movimento esotérico no final do século XIX na Europa, mais notadamente na França. Então, confesso que estou curioso para descobrir com você aí o mapa astrológico dele. Vamos dizer o que o mapa nos reserva, do nosso querido Papis. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa do Papis, né? E, bom, ele é um esoterista francês, porém não nasceu na França, né, Jamil? O Gerard Anaclet Vincent Ancose, Papis é o nome esotérico, né, que ele adotou, baseado numa obra desse personagem aí semi-lendário que é Apolônio de Tiana, né? Ele tem um trabalho chamado Noctemeron, né? Um trabalho esotérico muito difícil de ser interpretado, e o Papis ele vem tirar esse nome esotérico dessa obra de Apolônio de Tiana, que é um personagem que a gente pretende talvez um dia abordar no canal, né? Realidade Fantástica também. Mas ele nasceu, na verdade, na cidade de La Coruña, na Espanha. O pai, a mãe dele era espanhola, o pai era francês, e ali, com cerca de 4 anos de idade, ele vai a Paris, onde faz os seus estudos e começa a frequentar, né, assiduamente da juventude as bibliotecas de Paris, onde ele vai se deparar com os trabalhos relativos, principalmente de Eliphas Levi, né, um personagem muito importante da história do esoterismo. Você pode até aqui procurar nas playlists aqui do canal Realidade Fantástica, nós temos um documentário também sobre o Eliphas Levi, e ele vai, digamos assim, canalizar tradições que eram anteriores a ele, né, tanto no caso do Eliphas Levi, como mais pretéritas ainda, e principalmente através do do Louis-Claude Saint-Martin, né, onde ele vai contribuir para a formação da Ordem Martinista. Mas olhando aqui o mapa do Papis, a gente vê uma coisa interessante. A primeira coisa é que ele é um canceriano,
o Sol em Câncer, mas o Sol na 12ª casa astrológica. Pessoal, essa 12ª casa astrológica é uma casa do mistério. A gente costuma dizer que o que está na casa astrológica são os segredos, são os mistérios, é a casa do psiquismo profundo. Então, geralmente, quando uma pessoa tem o Sol na 12ª casa astrológica, ele é impelido ao autoconhecimento, porque o mistério está associado à própria essência do indivíduo. Esse mapa, claro, assim só mencionando, a gente até esqueci de falar, é importante dizer, ele foi levantado para a data de nascimento do Papi, que é 13 de julho de 1865, Jamil, às 6 horas da manhã. Pelo que a gente pode levantar, é um horário bem confiável. E o Papis, infelizmente, faleceu jovem, faleceu relativamente jovem, com 51 anos, em 1916, de tuberculose, porque ele trabalhou como médico na Primeira Grande Guerra, e esse envolvimento também acabou fomentando a questão da tuberculose. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui ao mapa do Papis, como grande ocultista, a gente vê que se você que nos vê aí tem o Sol na 12ª casa, possivelmente você saiba do que estou falando. Porque, como aqui é uma casa do escondido, o próprio núcleo da personalidade do indivíduo está envolto no mistério que ele tenta desvelar. Então, é um chamamento realmente, Jamil, para que entre em contato com um psiquismo profundo. Então, aqui não se trata apenas de um trabalho intelectual, né? Não se trata apenas de um autor que escrevia bem, ou que falava bem, embora ele escrevesse e falasse muito bem, mas digamos que a experiência do Papis era realmente uma experiência esotérica original, era uma experiência mística. Então, essa posição é bem sugestiva. Outra coisa interessante é a posição da Lua. A Lua no nosso mapa é o nosso fulcro, é o nosso eixo emocional. E o Papis tem uma Lua em Peixes, ou seja, nada mais apropriado para um místico do que ter a Lua em Peixes, ou seja, que você conecte os seus sentimentos ao mesmo elemento, ao mesmo signo que rege a 12ª casa. Ou seja, mais uma vez, a gente tem uma pessoa muito conectada com os fenômenos psíquicos. Então, é interessante que aí a gente frisa, né, Jamil, que embora a gente conheça muito o Papis pelas muitas obras que ele escreveu, pelo desenvolvimento que ele fez nas artes, no conhecimento místico, na área do tarô, na área dos estudos cabalísticos, na interpretação que ele fez de estudos anteriores do próprio Eliphas Levi, mas a gente vê que essa é uma pessoa que, antes de ser um intelectual, ele experienciava realmente aquilo que ele escrevia. A Lua do Papi pode ser considerada aqui dentro da 8ª casa astrológica, que por sua vez é a casa do mistério. Né? A 8ª casa astrológica é uma casa que rege todos os assuntos que são tabu, né? Todos aqueles que muitas vezes as pessoas querem evitar, não falar, ou simplesmente porque tem ignorância ou medo. E as pessoas que têm posições proeminentes na 8ª casa astrológica, como é o caso do Papi também, que ele tem um dos luminares, ou seja, tem a Lua, elas estão orientadas realmente a adentrar esse recesso secreto e procurar significado dentro desse processo. Um outro fator interessante, e aí a gente pode pensar um pouco a respeito da personalidade também do próprio Papis, é o seguinte: ele tem o ascendente em Leão. Então, as pessoas com ascendente em Leão, elas têm uma aparência respeitável, venerável, né? Tem uma aparência digna, né? Claro que nessa época da Belle Époque, na França, etc., né, os homens da pequena burguesia até costumavam se trajar de forma bastante elaborada, etc., né, uma época de um certo dandismo, como se diria, não era diferente do próprio Papi, mas aqui, por ele ter o ascendente em Leão, possivelmente a presença dele era uma presença que causava espécie, né, alguém que chamava atenção pela sua própria aparência. E ele tem, aqui muito colado na linha do ascendente, Jamil, o planeta Mercúrio. Mercúrio, ele, no nosso mapa astrológico, ele representa a fala, representa a escrita, representa como nós aprendemos, né, como nós nos comunicamos.
E aqui, o Papis tendo o Mercúrio dele sendo o planeta em elevação, ou seja, era o astro que estava se levantando no horizonte no momento do nascimento dele, ele projeta, através da presença dele, grande loquacidade. Ou seja, a gente pode inferir que é uma pessoa que falava muito bem, e não só isso. Nós vemos que o Mercúrio dele está em sextil com Vênus. Vênus é o planeta que no nosso mapa ele representa a nossa likability, né? É onde nós somos amados. Então, pessoas que têm um sextil entre Mercúrio e Vênus, elas falam de uma forma extremamente sedutora, extremamente agradável, extremamente aprazível. Então, não causa surpresa o fato do Papis mesmo ter sido uma figura tão gregária, ou seja, durante a sua vida, ele ter conseguido contato com tantos místicos diferentes e ter participado de tantas organizações diferentes, porque possivelmente tanto a presença dele como a forma que com que ele se comunicava era muito agradável e muito brilhante, possivelmente à vista de todos, Jamil. Agora está ficando claro, Marquinhos, esse caráter do Papis, ele não era um místico solitário, como você falou, ele era gregário, tinha essa necessidade de reunir, mas mais do que isso, de ser um empreendedor, né? Ele precisava dar início a muitos movimentos, se colocar no centro deles, né? O centro gravitacional de várias entidades, de várias ações esotéricas, e agora eu estou entendendo melhor de onde vem tudo isso. Até levando em função a paixão que ele tem pelo mistério, pela magia, o que se explica muito bem com essas questões da casa 12 e da casa 8. Exatamente. E um fator interessante aqui, você mencionou a questão das organizações, a gente vai chegar nisso num instante, mas existem tantos elementos aqui no mapa do Papis que apontam para essa relação com o renascimento do conhecimento esotérico, porque se nós formos observar a história do esoterismo no Ocidente, a gente vai ver que existe uma certa oscilação, né? Nós vamos ter um momento de maior intensidade desse conhecimento, onde ele está, principalmente durante a Renascença, né, com vários sábios, inclusive sendo patrocinados naquela época de maneira a traduzir antigos manuscritos que vêm à luz durante a Renascença. Aí vai haver um período aí onde a ciência, o pensamento científico então nascente vai tentar dar um combate, não entendendo possivelmente a grandiosidade e o alcance do conhecimento esotérico, e o Papis ele vai fazer uma coisa muito interessante. Nós vemos aqui no mapa dele que esses nodos lunares, pessoal, eles não são planetas, eles são pontos de cálculo da órbita da Lua, sendo que uma das interpretações possíveis dentro da astrologia é que o nó do sul, ele representa as nossas encarnações pretéritas, as nossas encarnações passadas, aquilo que nos é familiar e comum, portanto, ou seja, o ambiente que nos é mais familiar, que a gente nasceu assim, né? Isso é imanente, é inato. E o nó do norte, ele vai mostrar uma direção que a nossa vida segue para a realização. Como ele tem o nó do sul na casa 10, que é uma casa pública, né, de figura pública, isso é uma coisa que aparentemente ele já nasceu pronto fazendo. Inclusive, nessa mesma casa 10, que descreve a nossa reputação, ele tem Plutão, quer dizer, é uma figura de poder. Né? Ele é uma figura de poder público, e isso se explica até pela dianteira que ele tomou em várias organizações do qual o Papis participou. Mas é interessante que o nó do norte, que é digamos assim, um caminho da vida dele, está na casa 4, que é uma casa ligada ao passado, né? A nossa herança ancestral. E a gente sabe que o Papis ele vai até místicos anteriores a ele, vai ao Levi, que não era tão anterior, o Eliphas Levi, algumas décadas apenas, mas vai mais para trás da história, atrás principalmente do Louis-Claude Saint-Martin, né, onde ele vai inaugurar o moderno movimento martinista. Então, essa conexão do Papis com o passado, mas não o passado pelo passado, o passado como conexão à tradição e trazendo isso para a atualidade. E é algo com que ele efetivamente se esforça, né? Que ele tem Saturno nesse campo,
ou seja, o esforço de pesquisa disso. A gente sabe que ele passou muito tempo nas bibliotecas de Paris, consultando esses tratados, lendo, refletindo sobre eles, o que não é nada fácil. Agora, como a gente falou, o Papis ele tem uma característica interessante, que ele não é um místico solitário. Ou seja, como ele começa a sua atuação, ele é muito gregário, ele vai juntando outros estudantes, outros místicos importantes, e criando organizações, criando associações. Então, ele vai entrar na Escola Hermética de Paris, ele vai cofundar a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, junto com Stanislas de Guaitá e outros personagens. Ele vai está ligado, embora ele nunca tenha sido maçom regular, mas ele vai estar em contato com pessoas que tinham contato profundo com a maçonaria. Então, essa participação nas organizações é principalmente descrita por essa 11ª casa astrológica. No nosso mapa astrológico, a 11ª casa astrológica diz respeito aos amigos, né? Então, a pessoa que tem Vênus na casa 11 é amada pelos amigos. E eu tive a oportunidade de ler, Jamil, né, elegias, até obituário escrito pelos seus colegas, né, como a gente faleceu razoavelmente jovem, e que falavam do carinho que sentiam por essa figura, ou seja, que era uma pessoa muito amada nas organizações que participava e pelos amigos, né? Era realmente um amigo dos amigos, que é comum quando a gente encontra Vênus, principalmente quando bem aspectado assim na casa 11. E também, ainda quase indo para 12, mas ainda na casa 11, nós temos o Urano, que ele é a revolução, é a transformação. De um lado era a ruptura, mas o ímpeto, é um ímpeto criativo, né? Então aí a gente vai ver que ele não só participa de organizações que já existem, como ele as cria, as transforma, né, e as alimenta a ponto de ter sido uma figura tão importante para a história do esoterismo, Jamil. Isso é sensacional, Marquinhos. Isso nos dá um quadro mais claro de todo esse labor, de toda essa atividade, de toda essa importância que o Papis teve para esse quase que renascimento do esoterismo em larga escala, em solo europeu, mais especificamente em solo parisiense, né? Você destacou bem essa questão, ele precisava se cercar de amigos para conseguir dar vazão a todos esses projetos. Ele gostava muito de trabalhar com amigos, né? E foi assim a vida toda. É muito interessante. E é interessante que também, se nós observarmos aqui, a 9ª casa astrológica, por exemplo, ela está ligada ao conhecimento superior. No nosso mapa astrológico, a 3ª casa, ela descreve a nossa mente concreta e a escolaridade básica, né? Então, aqui vai mostrar as nossas primeiras letras, o funcionamento da nossa mente racional. E aqui ele tem o signo de Virgem, Jamil, ou seja, uma pessoa que tem capacidade de estudar os incríveis e labirínticos caminhos, né, de estudos tão profundos quanto da Kabbalah, do próprio Tarô, né, e outras tradições. Ou seja, a mente dele é uma mente capaz de dar conta desses empreendimentos intelectuais, mas a mente, ao ponto contrário, que é a mente especulativa. E aqui a 9ª casa astrológica vai descrever a religião, vai descrever a filosofia, vai descrever o estrangeiro também. A gente sabe que o Papis, inclusive, esteve na Rússia, na corte do Tsar Nicolau II, né? Há relatos que ele teria mesmo até alertado por carta ou várias maneiras da presença nefasta do Rasputin, né? Tá aí um outro personagem para a gente analisar o mapa, né? Do Grigori Rasputin, que teve uma influência realmente bastante negativa dentro da corte russa. Ele teria alertado isso. E aqui a gente tem Netuno, ou seja, o regente de peixes, que está na 9ª casa, ou seja, mais uma vez confirmando que a aproximação, embora seja um homem intelectualmente capaz, era essencialmente dada através da sensibilidade, né, da sensibilidade que ele teve de tocar esses temas. E uma pessoa que trabalha brutalmente, né, porque essa 2ª casa astrológica, onde ele tem o planeta Marte,
Muitas vezes, se vocês forem consultar aí os manuais de astrologia e até sites, se diz que é muito que é a casa do dinheiro. Mas não é só isso, é a casa da liberdade e também dos recursos pessoais, ou seja, quando uma pessoa tem Marte na segunda casa, mostra que ela coloca muito esforço na obtenção de recursos próprios. Esses recursos próprios podem vir em termos de conhecimento, ou seja, uma pessoa que estuda com afinco, né? Ele, além de tudo isso, era médico, né? Era A médico. profissão dele, ele era um médico, e disse, né, Jamil, que além de praticar a medicina convencional, né, que ele fazia, ele também praticava, tinha práticas de curar também diferentes, né? E, pode falar, Jamil. Não, sem dúvida, eu só ia confirmar isso, né? Diz que ele trabalhava com 3 tipos de medicina, né? Para problemas eminentemente físicos, ele empregava alopatia, ele era formado, né? Médico alopata, mas para problemas emocionais ele usava homeopatia e para problemas espirituais ele usava magia. Então é bem peculiar mesmo a forma como ele atuava. E a gente pode ver também no mapa dele aqui, finalmente, uma pessoa extremamente criativa, porque nós temos aqui Júpiter na quinta casa. Essa quinta casa astrológica, ela tradicionalmente, também, se vocês forem procurar nos manuais e nos sites, ele vai se referir muito à casa dos filhos, né, do romance, etc. Mas isso também descreve os filhos que não são só filhos físicos, né, são nossas ideias, os nossos projetos. E ele era uma pessoa cheia de projetos. Então, ele tem Júpiter aqui, que mostra que ele é capaz de gerar esses filhos, né, que são os seus projetos, as organizações de que ele participou e ajudou a criar, de uma forma bastante intensa. Então, de tudo, Jamil, aí, resumindo, o mapa do Papisa realmente, mais uma vez, mostra o quanto a astrologia ela é capaz de descrever de uma forma interessante essas personalidades e confirmar realmente que o Papis era um autor, um pesquisador, um místico mesmo, né? Não só um intelectual, mas alguém que tocava esses conhecimentos de uma forma sensível e que contribuiu, como o Jamil falou no início do programa, para a difusão. Hoje, os livros deles são clássicos dentro da literatura esotérica, né? Então, todo mundo que quer se informar sobre esoterismo ocidental necessariamente vai ter que passar, né, por figuras como o Eliphas Levi e como principalmente o Papis, porque eles estão, digamos assim, no eixo do momento de efervescência do esoterismo. Até para terminar, Jamil, o Papis ele foi discípulo também, ele mesmo foi discípulo de uma outra figura que nós abordamos aqui no canal, que é o mestre Philippe de Lyon, né? Um personagem incrivelmente misterioso, taumaturgo, curador, né? E que impressionou figuras como foi o próprio Papis, que ele deu testemunho, né? De grandes feitos e grandes demonstrações que ele presenciou com esse mestre. Então, tá aí, pessoal, mais uma análise, e sempre dizendo o seguinte, né? Se você tem alguma posição similar ao mapa do Papiro, comente aqui, deixa aqui nos comentários, né? E que a gente vai gostar muito de saber, e sempre que possível a gente está respondendo lá, né, Jamil? Perfeito, Marquinhos. Mais uma análise criteriosa, mais uma personalidade importante, né, que deixou sua marca no mundo, analisada aqui pela habilidade astrológica do nosso Marquinhos. Lembrando que ele faz atendimentos astrológicos, você pode contratar os serviços dele. Esses atendimentos são em tempo real, através de recursos como Zoom ou Skype. De qualquer lugar do mundo, você pode fazer a leitura, a análise do teu mapa astrológico através dos serviços do Marquinhos. Lembrando que ele faz tanto sinastria como revolução solar, astrologia de autoconhecimento, né? Você que é um empresário que está pensando em iniciar um novo negócio, dá para fazer a astrologia também desse momento, da empresa que você está pretendendo parir. Então, tudo isso o Marquinhos tem atendido pessoas no mundo todo. Então, os dados dele, como profissional astrológico, um dos melhores que eu conheço, eu estou aí há 30 anos rodando, lidando com astrólogos, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo como acessar, e vale a pena, porque o atendimento dele é criterioso, é gravado, você tem acesso depois à gravação,
é uma experiência transformadora. Marquinhos, obrigado por mais essa análise, e lembrando, como você falou, nós temos lido, né, e na medida do possível respondendo o que vocês estão escrevendo, vão sugerindo aí personalidades para o Marquinhos analisar, porque a gente gosta muito de procurar atender, na medida do possível, a todos. É isso aí, pessoal. Então, nos despedimos até a semana que vem com mais um vídeo aqui da coluna. E também, claro, né, Jamil, outros temas astrológicos, né? Talvez você queira que fale de algum tema de astrologia, que quer que fale sobre a natureza de algum signo específico, algum elemento como ascendente, como a posição dos luminares, a gente está à disposição. Então, até a semana que vem, e como o Jamil sempre diz, mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. É isso aí.